Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou meditar num texto que está no livro de Atos, capítulo 10. E eu vou ler o texto. Diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximou dele e chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "Que é, Senhor?" Ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope, manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar." Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso, dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, o enviou a Jope. Então eu vou ver que aquele homem era temente a Deus. A Bíblia diz que ele era generoso, mas ele buscava o Senhor, ele buscava a Deus. Não é porque ele dava a esmola, porque ele fazia boas obras, que ele foi visitado pelo Senhor, mas porque ele orava a Deus. E nós vamos ver que também na oração Pedro vai receber de Deus uma orientação e, sem compreender, vai obedecer aquilo que Deus havia lhe dito. Nós vamos ver nesse episódio, o que eu queria ressaltar é que através da oração nós nos comunicamos com o Senhor. E Deus quer sempre, em todo tempo, travar um relacionamento firme conosco. Esse é o propósito de Deus, que nós venhamos a nos relacionar com Ele, com intimidade, através da confiança e da oração. E nós vamos ver a visão do apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço na casa para orar. Então os dois têm em comum a oração. Um já conhecia o Senhor completamente, Pedro, e o outro, centurião, tinha vontade de conhecer a Deus e se dirigia a Deus em oração. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, um homem generoso, e o Senhor chamou pelo nome. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor chamou Cornélio, pelo próprio nome dele. E nessa manhã Deus quer te chamar pelo seu nome. E diz assim, que Pedro subiu ao terraço na casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, armado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e as aves do céu. E em seguida uma voz ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come." Porém Pedro replicou: "De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa alguma profana ou impura." Contudo a voz insistiu pela segunda vez: "Não consideres impuro o que Deus purificou." Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado de Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: "Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti."
Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte de Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Pedro só foi entender mais tarde, quando chegou na casa de Cornélio. O Senhor mostrou a Cornélio aquilo que ele ia realizar e mostrou a Pedro parcialmente o que ele iria realizar através da vida dele. E muitas vezes nós não compreendemos tudo de uma só vez, mas sabemos que o Senhor vai dirigir o nosso caminho. Pedro é levado àquela casa daquele homem, proclama a palavra de Deus, as pessoas recebem o Senhor, Pedro testemunha acerca de Cristo, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e depois passam pelo batismo das águas, a salvação, a cura, a revelação da palavra, e Deus vai usar. E Pedro vai aprender com isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Então que hoje você também não faça acepção de pessoas, que você tome a sua postura no reino de Deus e queira proclamar a palavra a todos aqueles que o Senhor te enviar. Ali, Pedro, os judeus não se misturavam com os gentios, e Pedro viu aquela visão, mostrava que não considera impuro aquilo que eu purifiquei, ou seja, o Senhor veio para todos, não era só para os judeus, mas era para todos quanto receberem Deus e o poder de se tornarem filhos de Deus. Então que hoje você receba fé em Cristo para proclamar a palavra, para não fazer acepção de pessoas, para falar acerca do reino. O Senhor faz tudo perfeito. Deus se revelou primeiro a Cornélio e depois enviou pessoas para buscar Pedro, para falar acerca do reino. Deus, ele faz a obra completa, ele chama, ele capacita, ele envia, ele mostra a visão e revela pouco a pouco qual é a vontade dele para a nossa vida. Que nessa manhã você faça como esses homens, ore a Deus, estabeleça um relacionamento, porque na oração é que Deus vai mostrar sempre a sua vontade. Foi na oração que Cornélio foi alcançado por Deus, foi na oração que o Senhor mostrou a Pedro o que ele deveria fazer. Então, caminhe em direção à cruz, orando em nome de Jesus. Não há outro nome no qual você possa pedir, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Que nessa manhã você receba esse poder do Espírito Santo para compreender qual é a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.